Olá, eu sou a professora Antônia Jair Brito e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre DFC. Aula de intensivo demonstrações mais lançamentos contábeis aqui na CHI Cursos. Lembre-se de curtir as nossas redes sociais e também de deixar o seu like nesse vídeo. Estou gravando tanto para os alunos do CHI quanto para quem está de fora e não conhece o nosso trabalho. Então, venha conhecer o nosso trabalho, certamente você vai entender a diferença do aprendizado ao vivo. DFC é aquela demonstração que sempre cai na prova do exame de suficiência e você tem que criar sua estratégia de resolução para ser mais rápido possível. O método direto ele é mais fácil e o método indireto ele tem ali o seu segredinho em relação ao ajuste do lucro e o cálculo das variações. É exatamente esse o tema desse vídeo. Quando nós temos o método direto, nós usamos as transações como base. Então, não tem que fazer nenhum ajuste, apenas classificar as atividades. Isso torna a resolução mais rápida, o que não significa que também você não tenha que treinar, porque se você não souber classificar as transações, você também perde um tempo. Então, o treino principal é sempre classificação das atividades. E o método indireto é aquele que a gente precisa aprender a fazer para que não haja demora na resolução. Então, é uma estratégia de resolução que começa classificando as atividades, olhando o lucro e montando a estrutura através daquilo que você treinou. Então, nós vamos pensar que o método direto, numa lógica de como pensar para a prova, método indireto, classifica as atividades e calcula o fluxo. Então, esse calcular o fluxo nós vamos saber se é gerado ou consumido. Daqui a pouco eu falo desse gerado e consumido, porque eu vou falar na segunda parte, que eu falo do método indireto. Aqui na CHI nós usamos as letras como técnica de memorização. Então, nós temos A, B, C e D para lembrar da estrutura da demonstração dos fluxos de caixa. Quando nós falamos dessa estrutura, A para atividades operacionais, B para atividades de investimento, C para atividades de financiamento, 3 categorias de atividades, e D para a gente lembrar qual é o fluxo do período. Já no método indireto, nós precisamos de mais passos. Nós começamos calculando as variações para ser mais rápido. Então, tem um balanço e tem uma demonstração do resultado. Você sabe que é método indireto. Então, a primeira coisa, calcula ali as variações para ser mais prático, classificando as atividades, porque, na verdade, em tese, isso vai estar muito mais organizado. Quando for um balanço e uma demonstração do resultado, você já tem ali a classificação das atividades, que daqui a pouco você vai aprender um pouco mais sobre isso. E o ponto mais chatinho mesmo é realizar os ajustes, porque aí você tem que treinar qual é a estrutura, e é isso que nós vamos fazer nesse vídeo. Quando eu calculo a estrutura, nós vamos montar ali a diferença entre os dois métodos, porque na parte da atividade de investimento e na parte de financiamento é igual para os dois métodos, né? Onde eu tenho a diferença? Nas atividades operacionais. Quando nós falamos dessa estrutura, lembre-se, aqui na CHI a gente fala o A do método indireto é alongado, porque não é só classificar as atividades, e sim fazer o ajuste do lucro e depois a variação das atividades operacionais. E é isso que nós vamos ver. Uma técnica que nós usamos aqui, a técnica de pensar, entrou dinheiro, saiu dinheiro, deixou de entrar dinheiro, deixou de sair dinheiro. Tem outras técnicas por aí, então, positivo e negativo, mas aqui linha de raciocínio, porque nós acabamos nos acostumando se nosso caixa aumentou ou se ele diminuiu como base da DFC. Então, quem é muito teórico precisa dessa linha de raciocínio por um motivo. A gente não tem automatizado o pensamento de positivo e negativo, e sim você pode criar sua lógica, entrou dinheiro, saiu dinheiro, deixou de entrar dinheiro, deixou de sair dinheiro, que é o que nós vamos treinar daqui a pouco. O passo número 1 é a classificação das atividades. Você não tem como fugir da DFC de usar essa estrutura básica, que serve tanto para o método direto quanto para o método indireto. Então, nós temos que as atividades operacionais, nós vamos pegar o nosso balanço, né, que pode estar na horizontal ou na vertical, mas aquilo que é ativo circulante é operacional. O que é ativo não circulante, atividade de investimento. Se você chegou e tem um balanço, você não precisa classificar, porque automaticamente você vai lembrar o que é ativo circulante operacional,
o que é ativo não circulante, atividades de investimento. E do outro lado, nós temos o passivo, aquelas atividades que forem da operação da entidade, por exemplo, fornecedores, salários a pagar, faz parte da operação. Agora, o financiamento, nós estamos trazendo dinheiro de fora para colocar. Então, nós temos aqui duas estruturas do lado do passivo e do patrimônio líquido. Uma parte vai gerar atividades operacionais e outra parte, nós estamos falando daquela estrutura que nós aprendemos bem no começo da faculdade, capital de terceiro e capital próprio, porque as atividades de financiamento são terceiros colocando dinheiro ou tirando dinheiro da nossa estrutura do fluxo de caixa. Capital de terceiro e capital próprio. E aí, na parte das variações, é que você precisa treinar mais. Então, lembrando, método direto não tem variações para calcular, apenas classificação. Mas quando eu tenho meu método indireto, eu estou diante de um item que precisa ser calculado variações. E como é que é essa lógica? Então, se no método indireto eu preciso calcular as variações, a estrutura como um todo, ela vai ter mais passos. Então, esse classificar as atividades, pode ser que a informação não venha em formato de balanço, mas venha lá para você montar com a estrutura, mas se vier, você tem a lembrança de que a classificação das atividades fica mais fácil se você memorizar essa estrutura do ativo, circulante, não circulante, passivo, circulante, não circulante. Nós temos sempre essa história do gerado e consumido, eu falei que eu ia explicar um pouquinho para vocês depois. Esse gerado e consumido é lembrar que na hora que eu fiz o cálculo da estrutura das minhas atividades, eu tenho entradas e saídas de dinheiro. Quando eu estou pensando nisso, esse fluxo gerado ou consumido é imaginar, entrou mais dinheiro ou saiu mais dinheiro do meu caixa. Então, é descontar o que entrou do que saiu. Se, por acaso, na hora do meu cálculo, entrou mais dinheiro do que saiu, fluxo gerado. Quando a gente tem, ao contrário, ou seja, saiu mais dinheiro do que entrou, então, neste caso, nós temos o consumido. Então, não se esqueça, é linha de raciocínio, você vai precisar criar suas visões, e aqui na CHI a gente usa muito a mão, essas coisas, para poder fazer essas memorizações, por quê? Na hora da prova é um resgate automático, e principalmente uma lembrança que você leva para a prova. Mas nós temos que seguir os passos. Então, você cria aí sua lógica de entendimento, porque nós vamos precisar calcular, fazer todos os passos. É como se eu tivesse um checklist. Esse maisinho que subiu para você aí é o nosso checklist do que precisa fazer. Às vezes, a variação já vem pronta, ou seja, a banca já colocou a variação pronta. Então, um checklist de que já está pronto, mas memorize o que você precisa fazer para chegar no fluxo de caixa. E aí, esse entrou dinheiro, saiu dinheiro, deixou de entrar dinheiro, deixou de sair dinheiro, é o nosso teste de hoje. Para isso, vamos imaginar que a banca colocou lá um balanço e uma demonstração do resultado, e nós precisamos seguir os passos de como fazer a demonstração dos fluxos de caixa, tá? Então, nós vamos imaginar que o passo é número 1, nesse nosso balanço não está calculada a variação. Então, nós vamos calcular essa variação e começar a brincadeira. Qual que é a brincadeira? Nós sempre teremos que criar, se não tiver, uma coluninha ali de variação entre o ano 1 e o ano 2. Então, nós temos no ano 1, 80 mil, no ano 2, 56 mil, e isso gerou uma variação negativa de 24. Que história é essa, Toninha? Deixou de entrar dinheiro no ano 2. Então, no ano 1 eu tenho 80 mil, no ano 2 eu tenho 56. Então, na lógica da linha de raciocínio que nós vamos criar, deixou de entrar 24 mil. Está ali negativo. Quando nós fazemos essa variação e vamos para o outro lado, nós estamos fazendo as atividades operacionais primeiro, aqui no nosso ativo, classificando as contas. Quando nós temos uma conta clientes, e aí nesse caso, no ano 1, nós tínhamos 20 mil e agora tem 55, de novo, deixou de entrar 35 mil. Ah, então, Aninha, eu penso melhor positivo e negativo. Não é para você esse momento aqui. Quer dizer, pode ser, mas não é especial para você. Isso aqui é para quem tem dificuldade de pensar o que aconteceu. Então, eu não consigo imaginar como é que chega na variação. Pense com essa ótica. Eu tinha 20 mil
e agora eu tenho 55, então deixou de entrar 35. Qual que é o ponto principal? Nós olharmos essa saída e entrada de dinheiro sobre a ótica de entrou o dinheiro ou deixou de entrar o dinheiro. O mesmo aconteceu com o nosso estoque. Eu tinha 40 mil e agora tenho 50. Se você pensar pela lógica do que aconteceu, nós não vendemos 10 mil. Então, deixou de entrar dinheiro, né? 10 mil. E eu continuo fazendo a variação, só que agora eu já mudei de atividade, estou fazendo atividade de investimento. Eu tinha 100 mil de imóveis e agora tenho 225. Opa, significa que eu comprei um imóvel e saiu 125. Então, eu paguei 125, então saindo do meu caixa, estamos lá colocando o valor negativo. E a depreciação, Toninha? A depreciação, nós vamos até colocar aqui como deixou para uma linha de raciocínio. Lá na hora que nós vamos imaginar, nós tínhamos a depreciação como a saída de dinheiro, mas eu já vou criar uma linha de raciocínio que ela não sai dinheiro de verdade, mas eu tenho uma variação entre o ano 1 e o ano 2 de 10 mil. No passivo, a parte que nós vamos trabalhar atividades operacionais, porque nós temos os fornecedores e os salários. E aqui acontece uma sensação boa, né? Não vou falar positiva, porque a sensação eu devia 40 mil para o meu fornecedor e agora eu devo 62. Significa que deixou de sair do meu caixa 22 mil. Foi bom. Eu devia de salário 5 mil no ano 1 e agora 6 mil no ano 2. De novo, deixou de sair dinheiro e isso é bom, tá? Quando chega aqui na atividade de financiamento, já troquei até de cor para vocês lembrarem. Esse financiamento, lembra capital de terceiros? Pois é, esse dinheiro que entrou aqui do financiamento, 100 mil, ele entra no meu caixa como um dinheiro que terceiro colocou na minha empresa. Então, eu fui lá e peguei um financiamento e entrou dinheiro no meu caixa. Nós já temos que o patrimônio líquido também é atividade de financiamento, porque capital próprio. E o que aconteceu aqui? Nós não tivemos alteração no capital, mas nós tivemos um aumento aqui na minha reserva de lucros, de 15 para 28. Então, se você considerar que nós temos mais dinheiro na reserva, nós podemos pensar que isso gera uma variação de 13 mil. Depois que eu fiz a minha variação, ou seja, eu olhei lá qual é a minha variação, eu vou para a parte das atividades operacionais que vão ter ali duas coisas a serem feitas. Eu vou fazer os ajustes das receitas e despesas e vou fazer a variação dos ativos e passivos operacionais. Tudo isso pensando no lucro líquido. Então, por isso que eu tenho um balanço e uma demonstração do resultado. E a norma vai dizer que a gente faz o ajuste porque nós temos coisas que não passaram pelo caixa, né, que não tem efeito no caixa. É o caso, por exemplo, da depreciação. Não sai dinheiro de verdade. Depreciação, amortização e exaustão. E segundo, nós temos aquelas coisas que não pertencem às atividades operacionais. Então, por exemplo, quando eu tenho lucro, prejuízo, e a gente normalmente vê a expressão ganho ou perda, nós não estamos falando de atividades operacionais, estamos falando de outras atividades. Então, ganho ou perda com equivalência patrimonial, lucro ou prejuízo na venda do imobilizado ou dos investimentos, tudo isso pertence a outras atividades. E o cuidado que nós vamos ter é a história do aumenta e diminui, que aparece das atividades operacionais. Às vezes a banca não coloca para você um balanço, mas ele usa sempre essa expressão, aumenta, diminui, que vai te remeter que você tem que fazer o método indireto. Então, está aqui nosso balanço, nossa demonstração do resultado, que nós calculamos as variações. Então, o espaço aqui é pequenininho no slide, não dá para colocar variação, mas eu coloquei depois, porque agora nós vamos começar a utilizar a parte da demonstração do resultado, que nós tivemos um lucro líquido de 20 mil, onde nós tivemos despesa com pessoal, despesa com depreciação, despesa com aluguel. Então, nós temos agora que fazer o ajuste do lucro considerando essas despesas e lá quando tivermos as receitas também, tá? Mas no nosso exemplo não tem receita, mas eu falo um pouquinho disso. Daquilo que eu tinha de lucro de 20 mil, eu tenho que lembrar que eu estou olhando de fora, por isso é que é método indireto. Então, eu estou olhando de fora
E o lucro que eu apurei tem coisas que não passaram pelo caixa e tem coisas que não são da minha operação, e sim das outras atividades que eu realizo na empresa. Aqui no nosso exemplo, eu só tenho depreciação. E a lógica da depreciação é, eu vou devolver. Por que eu vou devolver esse dinheiro? Porque ele não passou pelo caixa. Então, ela é uma informação contábil e não passou pelo caixa. Então, por isso que a primeira coisa que a gente faz é fazer o lucro ajustado. Se eu tivesse uma equivalência patrimonial que eu recebi, eu teria que descontar. Por quê? Aquela receita de equivalência patrimonial, ela não é da minha operação, ela é de outra atividade da empresa. Então, aqui nós treinamos várias questões de resolução, resolução de várias questões para poder chegar naquele momento máximo em que a gente consegue pensar tudo que pode ter de ajuste aqui. Então, lembra daquele slide anterior em que eu coloquei, eu não, a norma diz, depreciação, amortização, exaustão e os ganhos e perdas, com equivalência patrimonial e com o lucro ou prejuízo, né, da parte de imobilizado e investimentos, que também estarão ali. E a lógica é, se eu tive uma receita, ela não é da minha operação, eu vou descontar. Mas se não passou pelo caixa, como é o caso da depreciação, ou se foi uma despesa que não é da operação, eu vou somar. Então, aqui no nosso caso, meu lucro de 20 mil, que está na demonstração do resultado, eu devolvo os 10 porque não passou pelo caixa. Isso é treino, tá, gente? Não se desespere, que no primeiro momento não faz muito sentido, mas conforme você vai treinando, você vai vendo. É verdade, isso daqui não era dinheiro que passou pelo caixa. É verdade, isso aqui é uma coisa que não é da operação. E eu quero descobrir o quê? Exatamente quanto é o valor do meu fluxo nas atividades operacionais. Então, usei aqui minha demonstração do resultado, pensei quais são os meus ajustes aqui do lucro, e agora eu vou para a parte B dessa etapa de trabalhar as atividades operacionais. Por que você chama parte B, Toninha? Porque a minha mente precisa criar uma lógica. Pego o lucro, ajusto o lucro, e aí vou fazer as variações. Olha como fica. Se você treinar com essa mentalização, você vai conseguir. Pego o lucro, ajusto o lucro, faço as variações. E as variações, parte B. Onde é que elas estão mesmo? Eu calculei elas lá no meu balanço, se for o balanço. E aqui, neste caso, elas estão em destaque. Toninha, por que você não marcou 24 mil? Porque é o 24 mil que eu quero descobrir. Por que eu tive aquela variação de 24 entre o ano 1 e o ano 2? E aí nós usamos aquela técnica para achar essas variações, e agora é hora de utilizar essas variações que nós encontramos, então fica de olho, 35 e 10 mil na parte do cliente estoque, 22 mil e 1.000 nos salários a pagar. Quando nós estamos fazendo um ajuste, nós temos que imaginar que não entrou aquele 35 mil, não entrou aquele valor, só que nós, no passivo, nós temos que imaginar uma coisa contrária. Qual que é a coisa contrária? Precisamos entender que aquele fornecedor fez com que eu não ganhasse aquele dinheiro. E aliás, que eu tirasse dinheiro do caixa, desculpa, vou falar de novo. Que o meu fornecedor fez com que eu reduzisse o valor do meu caixa. E na hora da variação do meu salário também. Então, aqui nós temos uma variação que gerou 8 mil. Então, eu fui mexer na duplicatas a receber, nos estoques, nos fornecedores, no contas a pagar e nos impostos. Quando eu fiz isso, o resto das minhas atividades não tem alteração. Tanto pelo método direto quanto indireto, eu vou usar o que ficou de variação lá. Então, a aquisição do meu imóvel e, no nosso caso aqui, um empréstimo bancário e dividendos. Ah, esse dividendo estava onde, Toninha? Pois é, ele está na observação, que é um item que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Às vezes, a informação ela não está dentro do contexto daquela demonstração do resultado, está como informação adicional. Então, neste caso, somando as 3 atividades, eu tive aqui 24 mil de fluxo negativo. E você lembra? Nós tivemos uma variação de 24 mil negativo. Depois você pega o exercício que também tá como material de apoio para vocês aqui no vídeo e para os alunos CHI no ambiente virtual. Então, não se esqueçam que pelo método direto ou pelo método indireto, o resultado vai ser o mesmo.
a diferença está na formação da informação. Se ela vem em formato de atividades a serem classificadas, ou se ela vem em formato de ajustes que nós precisamos fazer no lucro e nas atividades do ativo e do passivo. E lembre-se, sem esquecer isso jamais, não desista da questão de DFC por um motivo. Pode ser que quando você fizer a atividade de investimento e financiamento, você já tenha a resposta da questão. Eu não treinei tão bem a atividade operacional, mas eu vou me cercar de que eu vou ter sorte e que a banca vai colocar uma dica para mim através dessas atividades operacionais e atividades de investimento e de financiamento. Outra coisa que vai ficar como dica para você é reescreva a estrutura. Sabe esse desenho que nós temos aqui? Reescreve ele para você lembrar algumas coisas. E reescreva as atividades, né? Tem uma tabela com as atividades que você também pode utilizar para lembrar o que é atividade operacional, o que é atividade de investimento e de financiamento, até porque pode cair uma questão teórica. E mais que isso, sabe o mapa mental que nós criamos? Quando nós temos uma técnica de estudo chamada mapa mental, nós fazemos o quê? Nada mais do que pegar o que a gente entende e colocar em formato de desenho. Lembra as pessoas que falam para você assim, você quer que eu desenhe? Pois é, aqui eu quero que você desenhe. Desenhe e memorize, e desenhe e memorize a sua estrutura do DFC. E vai ser sucesso. Obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. E para os alunos do CHI, gente, treino. A apostilinha está lotada de exercícios e tem mais no ambiente virtual. Nos vemos por aí, hein, gente? E acertando as questões de DFC.